Mas versículos 20 e 21 tem que ver com os versículos antes, versículos 17 a 19. Então, vamos ler esses versículos de novo. Fala um pouquinho da revisão do última vez que eu preguei aqui de Filipenses 3 e vamos dar nossa atenção aos versículos 20 e 21. Okay, primeiro, vou ler versículos 17 a 21. Nossa pátria está nos céus. Irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupem com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por este dia, por este momento, para estar aqui na tua casa com teus irmãos. Obrigado, Senhor, para esse momento onde nós podemos trazer tua palavra. Pedimos, Senhor, sua ajuda, a direção do Senhor através do Espírito Santo. Abre nossas mentes, nossos corações para ouvir de ti, Senhor. Dedicamos esse horário, esse momento a ti, em nome de Jesus. Amém. Quando eu ando para aqui no Brasil, onde quer eu vá, em São José, do Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, outra cidade, lugar no Brasil, os brasileiros que eu encontro sabem que eu não sou brasileiro. Vocês também sabem disso. Eles percebem pelo meu jeito de falar, pela minha aparência. Até fala com ele, eu vou vestir de uma forma diferente, muito brasileira, mas eu não aguenta, não ajuda não. Pela minha aparência, que eles sabem que eu não sou um cidadão do Brasil, que a minha pátria é em outro país. Mas quando visito o país onde eu nasci, lá nos Estados Unidos, as pessoas não olham para mim e pensam, será que ele é cidadão? De onde ele é? Ele fala inglês com um sotaque diferente? Eles não falam assim, não olham para mim assim e pensam assim. Por quê? Porque eu nasci lá. Minha pátria são os Estados Unidos da América. O Brasil é meu lar adotivo, mas os Estados Unidos é o meu país de origem. Hoje vamos refletir sobre a nossa cidadania como cristãos, pois a nossa pátria está nos céus. E vamos analisar as palavras de Paulo aos Filipenses, nos versículos 20 a 21. Eu quero agradecer ao pastor Denis e as pessoas da música também, para as músicas que cantaram, que ajudam-nos para refletir muito sobre nosso assunto hoje. Foi muito bom. Eu espero que vocês cantaram as músicas lendo com atenção nas palavras, falando sobre o céu, o lindo céu,
que é realmente a nossa pátria, das pessoas que conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas fazendo uma revisão nos versículos 17 a 19, Paulo exorta e insiste que os filipenses imitam o seu modo de vida, mas não apenas dele, mas ele também os incentiva a imitar a vida daqueles que servem como modelos de piedade. Coisa que nós encorajamos aqui em nosso meio, que as pessoas, irmãos aqui dessa igreja, tentarem imitar as pessoas que você vê que realmente estão seguindo Jesus Cristo. E, graças a Deus temos vários irmãos e irmãs aqui na nossa igreja que têm esse perfil. Mas Paulo estava encorajando e mandando esses irmãos imitar a vida daqueles que servem como modelos de piedade. Precisamos nós perguntar: a quem estamos seguindo? A quem e a quem estamos dando ouvidos? Paulo estava exortando os crentes da igreja de Filipos a imitar a vida dele e de outros irmãos semelhantes a ele. Ele estava dizendo: nós somos o modelo que vocês devem seguir. Por quê? Por que ele estava dizendo isso? Em primeiro lugar, Paulo tinha a convicção de que ele e esses outros irmãos eram verdadeiros seguidores de Cristo. Os filipenses não errariam, não se seguissem o exemplo dele e dos outros, pois ele e os outros seguiam o exemplo de Cristo. Em segundo lugar, havia outros homens, incluindo alguns do próprio meio cristão, e talvez até alguns da igreja de Filipos, que eram inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo estava querendo os irmãos seguir o exemplo deles, porque ele estava seguindo o exemplo de Cristo. Mas teve outros homens, incluindo alguns do meio deles, como Paulo dizia, e talvez algumas pessoas da igreja de Filipos, que eram inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, que nós vemos no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, Paulo disse, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo se colocou na posição de proteger e influenciar os irmãos e as irmãs de Filipos. E como ele estava dizendo: confie em mim, siga a minha vida, sejam imitadores meus. Então, sendo como um pai espiritual, que ele andou por uns 10 anos com esses irmãos, sendo como um pai espiritual e querendo proteger os irmãos, Paulo escreveu esta advertência no versículo 18. Eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo, alertando os irmãos sobre alguns que eram realmente inimigos da cruz de Cristo. Então o problema não era um problema externo. O
nós falamos na última vez, não eram algumas pessoas que estavam fora da igreja, fora da congregação, fora da comunidade cristã, olhando para dentro. Não eram homens desconhecidos que visitam de vez em quando. Paulo disse que eram muitos, vários homens conhecidos que andam ou andavam entre nós. E esses que são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram estes homens? Quem eram estes homens? Esses homens, Ralph Martin, ele comentou sobre eles. Obviamente, Paulo tem em mira crentes professos. Pessoas que estão confessando que são filhos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo. Não adversários judeus, ele disse, ou homens do mundo pagão, que perseguiam a igreja, ou falaram coisas falsas. Mas tem outros que acham que Paulo estava referenciando os judeus que são mencionados no começo de capítulo 3. Nós falamos sobre isso na última vez. E a anotação da Bíblia de Genebra disse sobre isso, esses versículos poderiam descrever todos os tipos de antagonistas, incluindo também os judeus. Com qual frequência Paulo alertou os filipenses dos inimigos da cruz de Cristo? Versículo 18, mais uma vez, 18, a segunda parte. Ele disse, pois muitos anos entre nós, dos quais repetidas vezes vos digo que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava acostumado a repetir os avisos dele para os filipenses. Ele relembrou os filipenses repetidas vezes que estes homens são inimigos da cruz. Um problema regular, problema frequente. Eles encontrando, ouvindo esses inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava acostumado a repetir os avisos dele para os filipenses. Irmãos, os inimigos do Senhor, os falsos mestres, os falsos cristãos, não são facilmente identificados, como nós mencionamos na última vez também. Eles são muito parecidos com crentes e mestres verdadeiros. Pregando, ensinando, fazendo muitas coisas certas no nome de Cristo. E, de repente, eles caíram em pecado, começaram a ensinar doutrinas falsas, abandonam a fé. Estava conversando esses últimos dias com o irmão Ricardo. Estamos no carro juntos e lembramos de um casal. Provavelmente a Andresa vai lembrar desse casal, se eu mencionar o nome deles, mas ele era um pastor jovem, lá no Rio de Janeiro, com sua esposa, jovem, e a nossa igreja lá, a Igreja Batista Fiel, e estamos procurando um novo pastor para assumir a igreja lá. Então esse casal foi indo para a nossa igreja, visitando, ele estava pregando bem, as pessoas gostaram muito das pregações dele. A esposa lá acompanhando ele, todos os domingos, quando eles foram lá. E parece que estava tudo caminhando bem para ele assumir, ser o pastor novo da igreja. Porque eu estava já aqui no Rio de Janeiro, já não em São José dos Campos, mudamos para cá, mas estamos ajudando a igreja. Mas na última hora eles decidiram não ir na igreja.
Foi no púlpito um dia, se não sentíamos bem, ele chorando, não sentíamos a vontade de Deus para nós assumir aqui o pastoreado. E nós vamos assumir aqui, não vamos continuar aqui mais. Tá tudo bem. Se Deus não quer que vocês estejam aqui, tudo bem. Mas se queremos também confirmar que esse realmente não era do Senhor, então eles saíram e continuam servindo ao Senhor lá no Rio de Janeiro. E anos depois ouvimos que eles separaram, o casal. E depois eles divorciaram e seguiram uma vida nas coisas do mundo. Eu vi uma foto dele recentemente, não conheci ele. Foi uma pessoa completamente transformada para as coisas do mundo. Fico chocado. E a esposa, eu vi uma coisa que ela escreveu, estava escrevendo, não sei, foi Facebook, anos atrás, escrevendo uma coisa, ela estava abraçando uma linha estranha, religiosa ou coisas religiosas, mas uma linha, doutrinas completamente fora da palavra de Deus. E ela também juntou com outra pessoa, outra mulher, na sua vida. Então, esse é um exemplo de pessoas que têm aparência de ser cristãos, verdadeiros crentes, falando nas coisas em nome de Jesus, pregando a palavra, seguindo o caminho do Senhor, mas de repente, outro dia caíram no pecado, começaram a me ensinar e crer em outras coisas, doutrinas falsas, e abandonaram completamente a fé de Cristo. Às vezes são coisas pequenas que observamos, que nós mostram que alguém é falso. Ou um inimigo da cruz de Cristo. Mas outras vezes são sinais óbvios que nós podemos ver. Paulo, nos versículos 18 e 19, identificou os falsos mestres, inimigos da cruz de Cristo, como aqueles que são instrumentos de Satanás para destruir a obra de Cristo e a igreja de Deus. Eles não têm interesse real nas coisas do Senhor, mas apenas em si mesmos, nas coisas do mundo e as prazeres carnais. No versículo 19, Paulo escreveu, identificou esses falsos mestres, dizendo: o destino deles é perdição. Perdidos, sem Deus, sem esperança. O Deus deles é o ventre, os prazeres do mundo. E a glória deles está na sua infâmia ou sua vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A preocupação desses homens com as coisas terrenas foi um reflexo do amor deles para as coisas do mundo e não pelas coisas de Deus. Um reflexo de quem era realmente o Deus deles, que era eles mesmos e seus desejos carnais. E terceiro, a preocupação desses homens foi um reflexo do seu coração orgulhoso e pecaminoso. Eles se preocupavam só com as coisas terrenas, as coisas mundanas. Lembramos do que João escreveu, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amam o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. O amor do Pai não estava neles. Me mostra um crente, um pastor, que não tem amor, o amor do Pai, o amor do Cristo. Eu vou te mostrar uma pessoa que não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, me mostra um crente ou um pastor que não tem o amor do Pai, o amor do Cristo. Eu vou te mostrar uma pessoa que não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus. A primeira parte do fruto do Espírito Santo, sabemos que o fruto do Espírito Santo não é os frutos, não é frutos do Espírito Santo, é um fruto. O fruto do Espírito Santo está dividido em novos pedaços, podemos dizer, novas partes. E a primeira parte, o primeiro pedaço do fruto do Espírito Santo é o quê? Amor. Quem ama, João disse em 1 João capítulo 4, versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Falsos mestres, falsos crentes não se importavam com as coisas de Deus, as coisas eternas. Quais são as coisas eternas? Almas das pessoas, a palavra de Deus e amor de Deus. São coisas eternas. E os falsos mestres, os falsos crentes, não se importavam com as coisas de Deus, as coisas eternas do Senhor. E agora, focando no nosso texto, uma grande introdução, né? Agora é nosso texto, aqui versículo 20. Paulo está relembrando os filipenses que o seu foco na vida, a sua pátria, se encontra em outro lugar e não nas coisas desse mundo. Lemos versículo 20, a primeira parte. Pois a nossa pátria está nos céus. O Rafa Martin, ele disse que estes primeiros palavras do versículo 20 parecem ter sido escolhidos em contraste direto aquilo que os heréticos, os falsos mestres estavam dizendo. A palavra pátria significa cidadania ou comunidade. William Hendrickson escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse, num sentido bem mais sublime e real, estes cristãos habitantes de Filipos devem reconhecer que sua pátria ou comunidade tem seu domicílio no céu. Foi o céu que lhes deu a vida, porquanto nasceram do alto. Seus nomes estão inscritos no livro de registro celestial. Ele continuou, suas vidas estão sendo governadas do céu. E de acordo com os padrões celestiais. Ele disse, seus direitos estão assegurados no céu. Seus interesses estão sendo promovidos lá. E eles mesmos, os cidadãos do reino celestial, que ainda estão na terra, logo seguirão para onde? Para lá. O céu, lindo céu. Paulo estava dizendo que embora morem na colônia romana de Filipos,
com todos os direitos de um cidadão romano, sua verdadeira cidadania está nos céus. Seus nomes estão registrados permanentemente no lugar onde o Rei dos Reis, Jesus Cristo, está entronizado à destra de Deus. E é dos céus que os filipenses estavam esperando a volta de Cristo. Mais uma vez, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quase todos os domingos, eu não estava aqui hoje da manhã, porque eu não parte da EBD, mas quase todos os domingos, Pastor Dennis começa o horário do EBD com quais palavras? Jesus não voltou, nós também não fomos para Ele. Então, mais um domingo estamos juntos para adorar nosso Senhor. Lembrando de nós, que Ele está voltando. Estamos esperando a volta do nosso Senhor. Estamos aqui na terra, na nossa pátria temporária, como cidadãos temporários, neste mundo caído em nossos corpos de humilhação. Nossa verdadeira pátria, como nosso endereço permanente, está longe daqui. Lembra disso. Quando você pensa sobre sua vida, suas dificuldades e onde você está, eu gostaria de estar em outro lugar, eu não lembro que nossa verdadeira pátria, com filhos de Deus, com nosso endereço permanente, está longe daqui. Juntos esperamos, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo dos céus, onde Ele tem preparado nosso morada celestial, como Ele prometeu aos discípulos em João capítulo 14. Vocês lembram que Ele escreveu, ou João escreveu as palavras do Senhor Jesus em versículos 1 a 3. João 14, 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creram em mim, creram em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, o que ele disse? Voltarei. Voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Céu, lindo céu. Não apenas receberemos um novo lar no céu, mas também receberemos um novo corpo. Graças a Deus. Cada vez que acorda, tem mais dor nesse lado, ou dor no outro lado. Receberemos um novo corpo. Um corpo glorificado que será igual ao corpo de Cristo. Observe em versículo 21. Paulo disse, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo quebrado, corpo pecaminoso, corpo difícil, corpo com dores, esse corpo de humilhação, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, seguindo a
eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A maneira que isso vai acontecer. Eu li um outro comentário, mas eu não tenho aqui. Como esse vai ser possível para como o nosso corpo de humilhação ser igual ao corpo de Cristo na glória. Como isso vai ser possível? Porque foram pessoas que foram devorados pelos leões, crentes. Ou morreram de uma forma muito trágica, fogo, uma coisa que distribuiu os corpos deles. Como eles vão ser, o corpo deles ser transformados para um corpo igual a Cristo na glória. A segunda parte, versículo 21. Segundo a eficácia do poder que ele tem. Para fazer o quê? De até subordinar a si todas as coisas. Não sabemos. Mas ele tem poder para fazer isso. Porque ele é o Senhor soberano, todo-poderoso, de até subordinar a si todas as coisas. Conclusão. Ao encerrar esta parte de sua carta, Paulo alertou os crentes de Filipos sobre muitos falsos mestres, inimigos da cruz de Cristo, que surgiram do meio deles. Esses falsos mestres são homens que vivem para as coisas desse mundo e para os prazeres do pecado. Contudo, nós, como verdadeiros crentes e seguidores de Cristo, pertencemos a um mundo diferente. Temos que lembrar disso. Pertencemos a um mundo diferente. Nossa cidadania, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele preparou um lar celestial para nós e Ele transformará nossos corpos para que sejam semelhantes ou iguais ao corpo dele. Precisamos lembrar disso todos os dias. Estamos sofrendo, esperando, não aguentamos mais. Céus, lindos céus, estão esperando para nós. Ele prometeu para estar conosco também. Mas durante nossa espera para isso, vamos manter nossos olhos fixados no Senhor e o que Ele tem para nós fazer aqui. Se Ele não terminou conosco, então Ele tem propósito para nós. Primeiro, para Ele servir. E segundo, para conhecer Ele mais e mais. E terceiro, para realizar a vontade dEle para nossas vidas. Se você está aqui, salvo pela graça de Deus, Ele tem propósito para a sua vida. Terminamos com 2 textos eu quero ler para os irmãos, lembrando de nós sobre nosso assunto. Nossa pátria está nos céus. Primeiro é 1 Coríntios, capítulo 15. Se você quer saber mais sobre essas coisas do um corpo transformado, quero encorajar você a ler esse capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículos 50 e 52. Capítulo 15, versículos 50 e 52.
Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da uma trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outro texto é Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, e versículos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Paulo disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fazer o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Alguém já morreu aqui? Morrestes. Fala que você morreu. Morrestes. Vocês morreram. Morreram para as coisas do mundo. Morreram para o pecado. Morreram para si mesmos. Então a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a nossa vida? Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serás manifestados com Ele, onde? Em glória. Céu e nos céus. Quando Ele voltará, você vai estar com Ele em glória, eternamente. Esse é nosso pátria, irmãos. Nosso pátria está nos céus. Nosso pátria está em outro lugar. Tem que morar nesse lugar enquanto. Esse lugar temporário para nós, então nós temos que ficar. Porque Deus tem um plano, Ele está deixando nós aqui, então vamos ficar, vamos servir uns aos outros, vamos servir a Deus, vamos crescer na santidade, na santificação, sendo mais como Cristo, porque um dia Ele vai nos levar para um lugar perfeito, onde nós vamos ficar eternamente em glória. Graças a Deus. Nossa pátria está nos céus. Oremos. Se nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesses momentos diante de Ti, Senhor, estamos, Senhor, e ouvimos Tua palavra e nós somos encorajados. Obrigado, Senhor, por essa promessa que temos, que Paulo ensinou aos irmãos filipenses 2000 anos atrás, que nossa pátria está nos céus contigo, que nós podemos ter essa esperança todos os dias e nós podemos aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu preparar uma moradia para nós, onde nós vamos ficar com Ele eternamente. Ajude-nos, Senhor, para manter nossa
nossos olhos fixados nas coisas do céu, nas coisas do alto. Ajuda-nos, Senhor, para não ser desviados pelas vozes do mundo, os prazeres do carne, as mentiras dos falsos mestres. Ajuda-nos para manter nossos olhos fixados em nosso Senhor e na Tua Palavra. E para manter nossa caminhada na direção do Senhor, a direção do céu. Ajuda-nos, Senhor, neste dia, para lembrar dessas coisas todos os dias e manter nossos olhos fixados em Ti. Em nome de Jesus. Amém.